E aí, galera, estamos de volta para o quinto e último vídeo da nossa série, onde vocês aprendem a montar um portfólio simples, do zero. Hoje, para mostrar para vocês como é que faz na prática, beleza? Então, sem delongas, vamos começar aqui. Vocês já viram nos outros vídeos aqui que a gente tem essa tabela, onde a gente mostra as indicações de cada um dos tipos de ativos, conforme a idade da pessoa, certo? Aqui, a gente vai fazer hoje um exemplo do portfólio da meia-idade, tá? E eu escolhi esse daqui simplesmente porque ele tem todos os ativos na carteira, tá? Se a gente pegasse, por exemplo, do jovem adulto ou do adulto, a gente teria o problema que eles não têm imóveis e no do adulto também não tem, ou do jovem adulto também não tem nada de liquidez. Beleza? Então eu peguei o da meia-idade aqui que eu vou conseguir dar um exemplo de cada um para vocês. Fechado? Então vamos lá. A gente sabe que aqui no portfólio de meia-idade, 40%, conforme naqueles outros vídeos lá, 40% vai para renda variável, certo? E aqui dentro existe uma subdivisão, né, onde 90% da parte de renda variável vai ser investido em ações e 10% vai ser investido em ouro, beleza? Quem viu o vídeo lá de renda variável do portfólio vai lembrar disso aqui, certo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar aqui os 40% que são o total que vão para renda variável, a gente tem que colocar 90% ou 0,9 deles em ações, o que dá 36% da carteira total, beleza? E ouro a gente vai fazer a mesma coisa. 10% dos 40, 4%. Você pode ver que 36 mais 4 dá exatamente os 40 que a gente quer. Fechou? E aqui embaixo a mesma coisa para renda fixa. Então a gente tem aqui IPCA, títulos IPCA+, né? É a metade, ou seja, 0,5 dos 40% que vão para renda fixa. 20%. Aqui nos títulos pré-fixados é 30% dos 40% de renda fixa, 12%. E aqui, títulos indexados ao CDI, 20% dos 40% de renda fixa, que dá 8. 8 mais 12, 20, mais 20 dá exatamente os 40 que a gente quer, beleza? Então, a divisão do portfólio inteiro é essa daqui. 40% em renda variável, sendo que desses 40, 36 vão estar em ações, 4% vão estar em ouro, e aqui na renda fixa também 40%, sendo que desses 40, a metade, ou seja, 20%, vai estar em títulos IPCA+, 12% vão estar em títulos pré-fixados, 8% vão estar em títulos indexados ao CDI. E aqui embaixo, 10% em fundos imobiliários e 10% em liquidez. Certo? Assim você calcula as porcentagens de cada ativo que vai ter na sua carteira. Tá, mas e na prática? Quanto que eu vou colocar em cada ativo mesmo aqui em dinheiro, né? Então vamos colocar aqui uma carteira modelo de 120 mil no total, fechado? Se ela vai ter 120 mil no total, a gente sabe que 40% desses 120 mil vão estar em renda variável, sendo que 36% desses 120 mil vão estar em ações, 4% vão estar em ouro e assim por diante, né? Então a gente pode fazer uma continha simples aqui. Aqui eu estou fazendo pelo Excel porque é mais simples, tá? Mais rápido e mais fácil. Para o vídeo não ficar muito longo, não vou ficar fazendo no papel. Mas vocês quiserem podem fazer no papel, usando uma calculadora, enfim, vai anotando cada um dos valores aí, é tranquilo, tá? Então aqui, a gente tem 120 mil, né? H1 vezes D2, que é a parte de renda variável, a carteira de meia-idade. Beleza? Vamos fixar isso aqui. A gente fixa aqui, puxa aqui para baixo. Beleza? Então aqui a gente tem os valores exatamente, tá? Em valor monetário, quanto que vai ser aplicado em cada um dos ativos. Fechado? Então, ó, em renda variável vão ser 48 mil, sendo que 43.200 vão estar em ações, 4.800 em ouro, 48 mil em renda fixa, 24 mil em títulos IPCA+, 14.400 em pré, 9.600 em CDI, 12 mil em fundos imobiliários e 12 mil em liquidez. Fechado? Então, beleza. Aqui a gente já sabe quanto que a gente tem que aplicar em cada um deles. E como que vai se dar essa aplicação? Como que a gente vai fazer isso? Vai simplesmente chegar e comprar 43.200 de ações de uma vez? Não, isso não é interessante. Por quê? Porque você fazer isso, aqui a gente está assumindo que 120 mil é o total que você tem para investir, né? Se você fizer uma compra só de 43.200 de uma vez, é perigoso que amanhã o mercado acionário caia e você perca muito dinheiro. Então, para você fazer um preço médio ali, não ficar tão arriscado,
quanto você ficaria se você fizer uma compra só, você vai fazer algumas compras. Quantas compras? Olha, eu indico que você separe em pelo menos 3 ou 4, tá? Então vamos colocar aqui, 43.200. Vamos dizer que o cara vai separar em 4 compras, ao invés de uma só. Ele vai pegar 43.200, vai dividir por 4. Ou seja, ele vai fazer 4 compras de 10.800, beleza? E aí eu indico que separe essas compras por alguns meses, pelo menos 2, tá? Então pega, compra 10.800 hoje, daqui a 2 meses, 3 meses, sei lá, compra mais 10.800, daqui a mais 2 meses, mais 3 meses, compra mais 10.800 e mais uma vez, e aí alocou tudo. Isso aqui para evitar que se você comprar hoje e amanhã o preço cair, você perdeu, né, uma parte considerável de tudo que você tinha. Se você compra fracionado, um pouco agora, um pouco daqui a 2 meses, mais um pouco daqui a 2 meses e mais um pouco daqui a mais 2 meses, isso faz você ter um preço médio ali. Então você não vai ficar tão sujeito a uma queda do mercado assim e perder grana, beleza? Com o ouro, faz a mesma coisa? Olha, o ouro é um valor menor. Eu não indico que você separe em valores muito pequenos, então tem que ser no mínimo 2.000, tá? Vamos colocar essa regrinha aqui de no mínimo 2.000. Aqui, então, eu só consigo separar em 2 vezes, né, que aí vai dar 2.400 em cada uma das vezes. Se eu separar em 3, vai dar menos de 2.000 e aí fica ruim de comprar, beleza? E os títulos de renda fixa? Os títulos de renda fixa, a gente pode fazer algo similar, tá? Não é exatamente igual aqui na renda variável, até porque o valor deles não vai variar tanto, porque é renda fixa, certo? Tem a marcação ao mercado e tudo mais, se você quiser vender no mercado secundário, mas não varia tanto assim. Então, o que eu recomendo? Aqui, não é que você precisa separar em aplicações, mas é bom separar em títulos, tá? Ao invés de você comprar um título, por exemplo, IPCA+, e investir nesse título 24.000, não, é melhor você fazer isso aqui em uns 3, tá? 3 ou 4 também. Vamos colocar 4 aqui para manter uma constância. Beleza? Então, ao invés de você comprar um título só de 24.000, você vai comprar 4 de 6.000. Beleza? E aí você pode tentar diversificar entre instituições. Você pode tentar diversificar entre vencimentos. Então, comprar um para vencimento daqui a 5 anos, outro para daqui a 6, outro para daqui a 6,5 e outro para daqui a 7. Beleza? Então, você vai ter sempre um fluxo ali entrando na sua conta, conforme o tempo for passando. E isso vai permitir que você possa explorar as oportunidades daquele momento. Então, vamos dizer que daqui a 5 anos aconteceu alguma coisa e a taxa de juros está muito alta. Você vai receber o vencimento do seu título de 6.000 daqui a 5 anos, você pega ele e reinveste a uma taxa muito alta. Só que daqui a 6, a taxa de juros já voltou a cair, então já não está mais tão interessante. Mas aí você vai receber mais um título de 6.000, né, que está vencendo, e aí você pode colocar esse título em porcentagem do CDI, tá? Porque se a taxa de juros baixa, a tendência é que os títulos que pagam em porcentagem do CDI aumentem de rentabilidade, tá? Por quê? Porque se você tem uma taxa de juros básica muito alta, 120% do CDI vai fazer com que ela fique muito mais alta. Agora, se você tem uma taxa de juros baixa, 120% do CDI não vai fazer com que essa taxa fique tão mais alta, beleza? Então, os bancos tendem a aumentar essa porcentagem do CDI quando a taxa de juros abaixa, beleza? Então, você consegue explorar diferentes oportunidades se você separar os vencimentos também. Então, vamos colocar assim, ó, vão ser 4 aplicações de 6.000 com vencimentos diferentes, beleza? Aqui nos prés, a gente tem 14.000, vamos colocar também então para serem aplicações de mais ou menos 5.000, vamos colocar em 3 aplicações, fechado? Em 3 títulos diferentes. E aqui de 9.600 a gente vai colocar em 2, beleza? Que aí a gente tem todos aqui mais ou menos no mesmo valor, tá? Tudo bem que aqui 4.800 e 6, mas enfim, tá próximo, beleza? Então aqui a gente tem 4 aplicações, aqui a gente tem 3 aplicações e aqui a gente tem 2 aplicações. Fechou? Fundos imobiliários. Você vai escolher alguns fundos, né? Como eu falei lá no vídeo de fundos imobiliários, você vai escolher alguns fundos e vai aplicar neles, tá? Jamais escolher um, nem dois, nem três. É bom que você tenha uma diversificação legal aí. Beleza? Seguindo aqueles princípios que eu falei lá no vídeo. Se não viu ainda, corre lá e vai ver. Tá? E liquidez, a gente vai seguir mais ou menos a lógica que a gente seguiu aqui para os títulos de renda fixa, tá? A gente vai separar em pelo menos dois títulos diferentes ali, né? Sempre lembrando que você pode buscar alguma rentabilidadezinha a mais, né? Um título que tem uma carência pequena, ou se você quiser colocar dinheiro em dólar, aqui também pode ser interessante. Fechado? Mas aqui a gente já conseguiu calcular quanto que vai, né, da carteira para cada uma
desses ativos e qual que é a frequência de aplicação, né? Como que a gente vai fazer. E agora a gente vai lá para o site da corretora para a gente poder entrar e fazer isso na prática. Eu vou mostrar para vocês como é que faz, beleza? Então, cortezinho aqui, eu já volto. Bom, então vamos lá. Essa daqui é a tela inicial da página da corretora, beleza? Eu já fiz o login aqui. Vocês veem, tem meu nome aqui, né? Enfim. Eu uso essa daqui, mas obviamente vocês podem usar a que vocês quiserem, beleza? O que que eu indico? Eu indico que vocês não usem eh, corretoras, né, ou façam operações de investimento pelos bancos grandes de varejo, tá? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, eles tendem a ter taxas mais altas, produtos piores, tá? Não vale a pena. Se for para fazer uma conta numa corretora ou num banco, né, para investir, faça em um banco de investimento ou em uma corretora de fato, tá? Que eles tendem a ter produtos melhores e taxas melhores também, tá? Porque esse é o negócio principal deles. Diferente desses bancos de varejo, que o negócio principal deles é outro. Eles têm investimento, mas não é a coisa principal. Beleza, então eu uso a XP, mas obviamente vocês podem usar outras. Inclusive, para a questão de operações de renda variável, vale a pena dar uma olhada em corretoras menores, porque tem corretoras que não cobram taxa de corretagem, que é a taxa que você faz para dar uma ordem, por exemplo, no home broker. Pra você comprar uma ação, você tem que pagar uma taxa para a corretora ou para o banco de investimento, né? E existem algumas corretoras menores que não cobram essa taxa, beleza? Então, principalmente para quem vai operar com volumes pequenos, é interessante não pagar essa taxa, porque às vezes ela pode tirar um pouco da sua rentabilidade ali. Fechado? Então vamos lá, vamos começar com renda variável aqui. Para começar com renda variável, você vai clicar aqui em Home Broker, tá? E na sua corretora ou no seu banco de investimento, qualquer que seja, você vai ter também um Home Broker. Então ele vai abrir uma janela assim para você, ou assim ou parecida, beleza? Onde aqui você tem o preço do ativo nesse momento, qual que é a variação dele no dia de hoje. Aqui também é a mesma coisa, preço, variação no dia de hoje, book de ofertas, tá? De compra e venda. O que que acontece? Existem pessoas nesse momento no mercado que estão dando ofertas de compra, por exemplo, do Gold 11 a 17,86. Essa pessoa aqui é da corretora 8, eu não sei qual que é a corretora 8, mas isso não importa. E ele está tentando comprar 313 unidades, tá? Por outro lado, existem pessoas que estão dando ofertas de venda a 17,87 para comprar uma quantidade de 309, beleza? E aí, aqui embaixo as outras. Tem também a oferta de 17,87 para comprar 100, 17,87 para comprar 523, e aqui do outro lado a mesma coisa, tá? Isso aqui são as ofertas de compra e aqui as ofertas de venda. Quando bate o preço de compra e o preço de venda, o negócio é fechado, certo? E aqui vale para o World 11 e para qualquer outra coisa que você veja aí nesses home brokers. Fechado? Então, beleza. Como é que a gente vai fazer aqui para comprar? A gente combinou que seriam 4 aplicações de 10.800, né? Eu vou colocar aqui 4 aplicações de 10.800 e 2 de 2.400 também. Certo? Então, hoje, a gente vai fazer uma, hipotética, claro, de 10.800, tá? Como é que você vai fazer uma aplicação? E aí, lembrando que aqui a gente está falando de World 11, né? Ações é o World 11 aqui na nossa carteira. Então, são 10.800 em World 11 e 2.400 em Gold 11. Se você não lembra disso, vai lá no vídeo de renda variável da carteira e revisite, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai comprar 10.800 em World 11? Você vai vir aqui em comprar, ou você pode vir aqui, ou você pode vir aqui em cima. Você vai digitar aqui World 11. Aqui está o preço de mercado, tá? O preço que ele está sendo negociado nesse momento. Eu recomendo você não mexer muito nisso aqui, tá? Você pode até tentar colocar um pouquinho abaixo aqui, para, enfim, conseguir baixar um pouquinho o preço, mas eu não vou recomendar isso como via de regra, não. Pode colocar o preço do mercado mesmo e é isso, tá? Eu vou colocar aqui mais alto, só porque eu não quero que essa ordem seja executada, tá? Porque eu não quero comprar nesse momento, minha carteira já está alocada. A gente vai colocar aqui uma quantidade para que faça que o total seja igual ao tanto que a gente tem que alocar, ou seja, 10.800. Você vê que um está a 125, né, aqui pelo preço que eu coloquei. Então a gente vai ter que colocar aqui mais ou menos uns 80. 10 mil. Tá, falta um pouquinho para 10.800. Vamos colocar aqui 85. 10.625. Ok, tá bem próximo de 10.800. Tá aceitável.
Você vai colocar aqui a validade. A gente pode deixar hoje, pode deixar até o dia. Pode colocar aqui, sei lá, se colocar até o fim da semana, essa ordem vai ficar válida até o fim da semana. Então, se em algum momento ela bater, a ação bater 125, aí ela vai ser executada, tá? E aqui eu coloquei errado, tá? Aqui eu tenho que colocar mais barato. Então, se ela tá 120 agora, eu vou colocar aqui 115. Porque eu não quero. Aqui eu tô comprando, né? Se fosse vendendo, aí estaria certo. Mas enfim. E aí ela vai ficar válida até o dia que você selecionar aqui. Existe outra possibilidade que é você deixar a ordem com a validade até cancelar, né? Que aí ela vai ficar válida eternamente. No dia que ela bater o preço que você colocou aqui, aí ela vai ser executada. Aqui você vai colocar a sua assinatura eletrônica, que obviamente não vou falar qual que é a minha, né? E aí você vai enviar a ordem, tá? Confirme o envio da ordem de compra de 85 World Jones a 115? Sim. Beleza. Ela veio para cá e tá aqui, registrada na bolsa. Beleza? Ó, eu coloquei validade até o fim da semana, então dia 21 do 3. E ela está, lembrando que hoje é dia 17 do 3, tá? Então, até o fim da semana, ela está registrada na bolsa. O que, que vai acontecer? A minha ordem, ela tá aqui nesse book, lá embaixo. Porque tem gente que tá aceitando comprar 120, eu coloquei 115, tá? Então tem muita gente aqui na minha frente. Porque quem aceita comprar mais caro tem prioridade, obviamente, né? E quem aceita vender mais barato também tem prioridade. Por isso que aqui ela vai estar em ordem decrescente e aqui ela vai estar em ordem crescente. Fechado? Então a ordem está aqui. Quando ela for executada, vai aparecer aqui no status executada na íntegra. Beleza? E aí a ação, né, no caso as cotas do ETF, vão para minha carteira e 2 dias depois isso vai ser debitado no meu saldo da corretora. Fechado? E para o Gold 11, mesma coisa. Então no Gold 11 você viria aqui comprar. A nossa aplicação aqui é para ser de 2.400. Então você vai pegar aqui, vou colocar também um preço mais baixo. Aqui está 15. Então vamos colocar 150. Quanto que vai dar? 2.250. Beleza, posso colocar aqui 155. 2.325. Pô, tá bem próximo também dos 2.400. Aí eu posso colocar aqui assinatura eletrônica. Vou deixar essa daqui com a validade de hoje só. Confirmar a ordem de compra. Sim. Beleza. As duas estão registradas, elas não vão ser executadas, porque obviamente eu coloquei um preço de compra do Gold 11 de 15, sendo que ela está sendo negociada a 17,88, não vai bater isso. E a do World 11 eu coloquei de 115, sendo que ela está sendo negociada a 120. Eu coloquei isso justamente porque eu não quero que elas sejam executadas hoje, certo? Então é isso que vai acontecer, é assim que vocês fazem, colocam a ordem de compra ou de venda, né? Se fosse venda seria o contrário, você colocaria aqui vender ao invés de comprar, né? E a sua ordem apareceria aqui desse lado, tá? Então, para alocar a renda variável vai ser sempre dessa forma. Você vai ver quanto que você tem que alocar, aqui no caso, daqui a 2 meses vai ter que alocar mais 10.800, vai fazer a mesma coisa. Vai vir aqui, comprar, vai colocar o preço aqui que você quer, né, que eu recomendo que seja algo próximo do preço de mercado mesmo. Coloca a quantidade até que o total da ordem fique próximo do tanto que você tem que alocar, envia e espera ela ser executada. Show de bola? Maravilha. Ó, se você quiser cancelar a ordem, você pode modificar ela aqui, tá? Pelo menos aqui nessa corretora você tem essa possibilidade. Você pode modificar, ou se você quiser cancelar, que é o que eu vou fazer, porque eu não quero colocar isso na minha carteira agora, eu já tenho. E está aqui canceladas as duas ordens. Estão aqui canceladas. Fechou? Então beleza, vamos lá para a renda fixa agora. Então beleza, renda variável está claro. Agora vamos para a renda fixa. Aqui na renda fixa, o que eu falei? Existem tipos diferentes de títulos, beleza? Aqui, ó, são vários tipos de títulos, só que o que eu falei? Para ser simples, nós vamos de CDB, então emissão bancária. E aqui, ó, vamos filtrar para ficar mais fácil da gente achar o que a gente quer, tá? A gente vai filtrar CDBs. Tempo de vencimento que eu falei na renda fixa. Tirando para o caso do idoso, todos os outros aqui é de 3 a 7 anos, né? Que eu falei. Então nós vamos também colocar um filtro aqui de 3 a 5 ou acima de 5. E agora nós vamos ver aqui
pelo tipo de remuneração, né, que aqui ele está falando o indexador. Nós temos que fazer aqui 4 aplicações de 6.000 em títulos indexados ao IPCA, beleza? Então vamos lá procurar títulos indexados ao IPCA, que é a inflação. Fechado? Liquidez, eu falei, a gente quer rentabilizar ao máximo, né? Tirando no caso do idoso. Aqui no caso de meia idade, a gente quer rentabilizar ao máximo. Então a gente vai colocar liquidez no vencimento. Beleza? E a gente vem aqui para baixo e aí começa a olhar. O que eu falei aqui para vocês? Buscar aquele que tem a maior rentabilidade, porque aqui a gente tem, ó, garantido esse sinalzinho esse tiquezinho verde, tá falando garantido pelo FGC. Então a gente tem uma segurança legal aqui. Então a gente vai buscar aquilo que tem a maior rentabilidade. Fechado? Se você quiser saber, inclusive, quais são os títulos mais arriscados, menos arriscados, aqui nessa corretora ele já te dá um número aqui que representa o risco. Você pode olhar também o rating, tá? Que isso aqui é uma agência de risco, ela vai dar uma nota para o título conforme ele for mais ou menos arriscado. E aí você tem que pesquisar o que significa um AAA, um BBBB+, enfim. Aí você pode pesquisar, mas aqui já está muito fácil, aqui já tem esses numerozinhos aqui. Não em todos, né? Mas em vários tem. Então, beleza. Eu falei aqui que a gente vai fazer 4 aplicações em títulos diferentes, com vencimentos diferentes. Então, vamos começar aqui, ó. Esse aqui, 2031. Nós estamos em 2025. 31, então, 6 anos. 6 anos está dentro do que a gente falou que poderia, né? De 3 a 7. Esse aqui está pagando IPCA mais 7,9, ou seja, você vai estar se protegendo da inflação e ainda recebendo 7,9% ao ano a mais de rendimento real, né? Então, interessante, vamos colocar nele. Então, aqui está o título que a gente olhou lá, IPCA mais 7,9, todas as informações dele aqui, beleza? Ó, vencimento 16 de 3 de 2031, carência 16 de 3 de 2031. O que isso quer dizer? Que você não pode resgatar ele antes do vencimento, certo? Porque você vê que o vencimento e a carência são na mesma data, tá? Então, ó, quanto que a gente tem que investir em um título aqui para IPCA+? Vão ser 4 de 6.000, né? Então, esse aqui é um deles. Vou colocar aqui 6.000. Beleza. Ele vai falar aqui que meu saldo não é suficiente, porque meu dinheiro já está investido, só tem isso aqui de saldo na conta corrente. Então, não tem como eu investir. Mas, se pudesse, ele viria aqui, você viria aqui, né? Continuar. E aí colocaria também a sua assinatura eletrônica, ia aceitar lá os termos, né? E tudo mais. E aí você ia executar essa operação também. E aí ele iria cair na sua conta. Beleza? Uma vez que você fez isso, com um título IPCA+, você vai tentar fazer o quê? Você vai tentar não, vai pegar outros, né? Porque a gente tem que fazer 4 aplicações de 6.000. Isso daí foi uma. Agora, vamos pegar um outro aqui para 2030. Beleza? A gente já colocou um para 31, então vamos colocar um aqui para 2030. Tem um aqui, CDB Fibra, tá? De outro banco, não é aquele que a gente pegou primeiro. Tem algum problema? Não, não tem problema. Tá pagando IPCA mais 7,75. Bom também. Vamos lá, você faria a mesma coisa. Ia colocar aqui 6.000. De novo, ele não vai permitir, porque meu saldo na conta corrente nesse momento é baixo. E aí você continua e executa. Fechou? E aí você vai fazer isso mais 2 vezes, né, com títulos IPCA+, para terminar as 4 aplicações que eu sugeri aqui. E agora? Já terminamos IPCA+. Tira inflação daqui, coloca pré-fixado. Lembrando que pré-fixado é 30%, né? É 30% do total de renda fixa, que fica 12% da carteira no total. E a gente vai fazer 3 aplicações de 4.800. Então, beleza. Tive que fazer uma pausazinha aqui, mas voltando, agora nós vamos olhar para os pré-fixados, fechou? Eu observei que eu não falei lá nos títulos de IPCA+, mas eu recomendo que vocês sempre procurem títulos aqui em oferta primária, tá, pessoal? O que é isso aqui? Uma oferta primária é quando o banco emissor do CDB, ele está colocando esse CDB no mercado agora. É o banco que está vendendo para você, beleza? Se você não colocar a oferta primária, vão aparecer títulos aqui do mercado secundário, que aí não necessariamente é o banco que está vendendo para você, é alguém que já comprou esse título do banco, e aí essa pessoa está vendendo o título dela para você. Qual que é o problema? Para quem já conhece mais o mercado, já está mais acostumado com o funcionamento das coisas, não tem problema nenhum.
tá? Só que para quem não está acostumado ainda, quem está começando, pode ficar um pouco assustado quando pega um título desse. Por quê? Porque ele é marcado a mercado todo dia. Então, dependendo da trajetória da taxa de juros, ele pode se desvalorizar. E aí você vai comprar um título de renda fixa que você acha que vai estar se valorizando ali o tempo todo, que no fundo tá, se você segurar até o vencimento, né? Mas que na verdade, quando você abrir a sua corretora, você pode olhar e o preço dele ter caído. Você vai falar, pô, eu tô perdendo dinheiro na renda fixa e vai achar estranho. Muita gente se assusta com isso, tá, pessoal? Principalmente quem é iniciante, né? Não sabe como que é o funcionamento daquilo. Então, eu não recomendo para quem está começando comprar títulos no mercado secundário. Aprende um pouquinho, estuda um pouquinho mais e aí depois você pode fazer isso, tá? Para quem já conhece mais, manda ver aí, não tem problema. Você já sabe como que é o funcionamento, imagino. E então não vai ter, você não vai se assustar, você não vai achar ruim, não vai ter eh, nenhum estresse nesse sentido. Beleza? Então coloquem sempre aqui a oferta primária também nos filtros. Tá? Aqui para vocês saberem quais que são os títulos que estão em oferta primária também, são esses que tem essa bandeirinha, tá? E lógico aqui eu sempre estou falando da XP, porque é a que eu uso, é a que eu posso abrir aqui para mostrar para vocês. Mas em outras corretoras ou bancos, a, o símbolo, né? Enfim, os filtros podem ser diferentes. Aí vocês vão ter que ver caso a caso. Beleza? Mas aqui colocando para pré-fixados, também liquidez no vencimento de 3 anos para cima, né, a gente vê esses títulos aqui, tá? Então a gente vê que o que tem maior rentabilidade é um do Banco Master, que é arriscado, né? Você vê 32, segundo a classificação de ranking da XP aqui, é o dobro da classificação de risco do título que está logo abaixo, que é desse banco Digi+. E paga um pouco a mais, lógico, mais risco, mais retorno, pessoal. Sempre lembrem disso, tá? Os dois andam juntos. Então, aqui, a gente pode comprar o do Banco Master? Pode, porque tem aquilo que eu te falei, é garantido pelo FGC, né, que mostra nesse tickerzinho aqui, e colocar um pouquinho a mais de risco na carteira não tem problema, tá? Qual que é o problema desse aqui? Ele tá com vencimento para 2033, tá? Então aí a gente já tá falando de 8 anos, aí eu não quero. Eu falei que era até 7, né? Então a gente vai nesse daqui mesmo, do Digimais. Beleza? Agora deu um erro, por quê? Porque o mercado fechou, tá? Porque já são mais de 3 horas da tarde, porque eu tive que dar uma pausa aqui enquanto estava renderizando aquele primeiro vídeo, que só podia gravar de meia em meia hora. Enfim, aí o mercado fechou. Então, não tem como eu mostrar para vocês, mas vocês já pegaram como é que é, né? Vocês viram como que funciona para IPCA+, para títulos IPCA+, então agora vocês podem fazer a mesma coisa para os títulos pré-fixados. Você vai olhar lá a rentabilidade que eles estão pagando, vai ver qual que está pagando mais, seguindo aqueles critérios que a gente já falou no vídeo lá de renda fixa, e aí você vai selecionar, aqui nesse caso, 3 títulos, né, com vencimentos diferentes, podem ser em bancos diferentes também, é interessante, beleza? Com 3 aplicações de 4.800 cada uma, beleza? E também a mesma coisa para CDI, tá? Vai ser exatamente a mesma coisa. Aqui você pode, por exemplo, colocar aqui pós-fixado CDI de 3 ou mais anos em oferta primária. Beleza? Aí aqui está aparecendo alguns. Se o mercado estivesse aberto, né, normal, antes das 3 horas, estariam aparecendo muito mais. Beleza? Só que como agora já não está mais em funcionamento normal, aí só estão aparecendo alguns aqui. Beleza? Mas aí, por exemplo, você vê aqui Will Financeira, que é Banco Master também, né? Dá para ver aqui. Agosto de 2028, beleza? 3 anos e meio, né? Dá para investir nisso aqui. Então, esse aqui ainda permite, né? Colocar. No caso do CDI aqui, são duas aplicações de 4.800. Aí você viria aqui, colocaria 4.800. Continuaria, ia dar um aceite aqui, colocar sua assinatura eletrônica e pronto. Ele iria para sua carteira, tá? Tá, então quando você mandasse investir, ia aparecer as suas ordens aqui, né? Falando, você mandou aplicar tantos reais num título tal, e aí depois de um tempo ela seria liquidada, né? Seria descontado do seu saldo da conta corrente da corretora, né, ou do banco de investimentos. Bom, acabei sendo deslogado lá, mas voltando aqui, então quando você der as suas ordens, né, de renda fixa, elas vão aparecer naquela página que eu mostrei, e aí você pode conferir tudo lá certinho, tá? Depois você pode vir aqui em carteira, né, ou enfim, na corretora que você estiver usando, você vê lá todos os seus papéis de renda fixa, todas as ações que você tem. E falando em ações, nós temos que voltar para o Home Broker para eu mostrar para vocês como que negocia fundo imobiliário, tá?
Tá, então estamos novamente com o home broker aberto aqui e agora eu vou mostrar para vocês como é que faz a negociação de fundos imobiliários. É exatamente igual ao dos ETFs, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu abri esse site, fiis.com.br. É um site que eu gosto de olhar para analisar fundos imobiliários, tá? É um site meio, meio antigo, assim, não tem uma estética tão interessante, mas ele tem informações muito boas, beleza? Então vamos lá. Vou pegar aqui um aleatório, tá? Não tô recomendando esse fundo, mas eu vou pegar um aleatório aqui só para mostrar para vocês lá, tá? Vamos pegar esse Rio Negro aqui, RNGO 11, tá? RNGO 11. Você vai digitar aqui. Então aqui está o FII Rio Negro, né, conforme a gente viu lá na página do fiis.com.br, tá? Ele está sendo negociado a 43,80, está subindo 0,5%, né, comparado a ontem, fechamento de ontem. E para comprar ou para vender é o mesmo procedimento dos ETFs, beleza? Então você vai vir aqui comprar, já está o ticker dele aqui. Quantidade você vai colocar, ele está com preço aqui a mercado, que está 43,80 nesse momento, tá? Quando a gente fala que o preço a mercado está com preço a mercado, você vai dar uma ordem a mercado, quer dizer que você vai dar uma ordem no mesmo preço que ele está sendo negociado agora, beleza? Então, nesse caso, 43,80. E aí, se a gente olhar aqui, a gente tem para investir em imóveis 12 mil. Vamos colocar aqui que a gente vai diversificar e vai investir em 10 FIIs, tá? Então vão ser 10 FIIs. Obviamente, então, cada FII, se você for fazer uma distribuição igual, né, a mesma quantidade de dinheiro para ser investido em cada FII, você vai fazer 12 mil dividido por 10, que é o total, né, o total que você vai investir. Então, 1.200 em cada um. Se for para colocar 1.200 em cada um, aqui é 43,80, a gente teria que colocar aqui mais ou menos 30 cotas, certo? 1.314 deu um pouquinho a mais do que 1.200, mas está próximo. Beleza? Aí você faria aquele mesmo procedimento, assinatura eletrônica, validade, envia a ordem. Ela ia vir para o mesmo lugar aqui, ela ia aparecer aqui junto com as outras, perfeito? Também, mesmo esquema. Ia aparecer aqui a quantidade que você colocou, 30 ali no caso, né, a validade da ordem, e ela ia estar aqui registrada, né, até ela ser executada, e aparecer depois executada. E aqui essas aqui, como eu cancelei, então assim, aparecendo dessa forma. Show de bola? Então, FIIs são dessa forma. Agora, vamos voltar lá para a página de renda fixa para mostrar a parte de liquidez. Perfeito? Então, agora a gente já viu como que faz a aplicação de todos esses aqui. Está faltando a liquidez, certo? Na liquidez, a gente tem aquelas opções que a gente falou. Pode ser um título com carência, pode ser um fundo cambial, né? Alguma coisa que esteja relativamente disponível e que seja bem segura também. Fundos cambiais não são tão seguros assim, tá? Porque o câmbio é algo bem imprevisível e, enfim, ele pode sofrer variações bruscas, né? Mas nesse caso aqui, como a gente tem um risco do real, eu acho que pode ser interessante. De qualquer forma, se você for aplicar em títulos de renda fixa, com carência, daquela forma que eu sugeri, você pode vir aqui, de novo, na parte de emissão bancária, onde tem os CDBs, e aí você vai procurar, tá? Você pode colocar aqui nos filtros com carência, e aqui vão aparecer títulos. Aqui, nesse caso, todos os que estão aparecendo ó, são LCIs e LCAs. Não são os que eu recomendo títulos mais simples, CDBs. Certo, pessoal? Até porque, ó, você vê aqui que a aplicação mínima desses títulos aqui é bem alta, né? Justamente porque esses títulos são mais inacessíveis. Mas enfim, se o mercado estivesse aberto, teria como você ver aqui outros títulos que às vezes têm carência de 60 dias, de 30 dias, e aí você pode aplicar neles, porque eles estão com uma liquidez interessante, né? Não estão com liquidez diária, mas estão com uma liquidez interessante, e você consegue pegar uma rentabilidadezinha um pouquinho maior, certo? Então você pode procurar isso. Você pode procurar também fundos cambiais, que é aquilo que eu falei já para vocês também no vídeo de fundos imobiliários e liquidez. Você pode vir aqui em fundos disponíveis, tá? E lembrando, em cada plataforma isso aqui vai ser diferente. Mas aí você pode vir aqui em categoria, internacional. Então aqui você tem vários fundos internacionais, né? Tem fundos aqui que são de ações, investimento em renda variável lá fora,
deve ter também de renda fixa internacional, beleza? Mas o que interessa pra gente aqui é quem quiser aplicar em fundos cambiais, tá? Lembrando que fundos cambiais são arriscados, tá? Por exemplo, quem comprou um fundo desse aqui no dia 30 de 12 de 2024, se quisesse vender a cota hoje, estaria perdendo dinheiro, beleza? Porque o dólar desvalorizou nesse período. Então não é interessante que você coloque muito da sua parte de liquidez em fundos cambiais, mas você pode colocar um pouquinho, beleza? O que eu recomendo que seja a maior parte de liquidez na carteira, né, os investimentos que você vai colocar mais, que você vai investir mais nessa parte da carteira, é realmente CDBs ali com uma liquidez relativa boa, tá? Que tenha uma carênciazinha de 30 até 60 dias, tá? Mas que você tenha disponível no caso de ser necessário. E lembrando, sempre indexados ao CDI. Por quê? Porque aí eles não vão sofrer marcação ao mercado e você não tem risco de perder, porque a parte de liquidez é para ser uma parte mais sólida da carteira. Show de bola? Maravilha? Então, olhando aqui de novo, a gente passou pela renda variável, tanto as ações no World Jones quanto o ouro no Gold 11, explicando como separar essas aplicações, né? Não fazer as aplicações, não fazer uma só aplicação e pronto. Não, separa, tá? A cada 2 meses aqui, pelo menos, eu sugiro, entre uma e outra. Aqui também a gente falou sobre a renda fixa, sobre separar em vencimentos e é interessante que separe também entre instituições, tá? Fazendo 4 aplicações aqui, 3 aqui, 2 aqui, sempre tentando manter mais ou menos ali o mesmo valor. Isso não é fundamental, tá? Manter o mesmo valor. Se você quiser colocar mais em um, menos em outro, enfim, você pode, mas aqui eu sugiro dessa forma para que você possa aproveitar oportunidades caso elas surjam quando um título desses aqui for vencer. Se você aplicar muito em um só e pouco em outro, quando esse pequeno, esse que se aplicou pouco, vencer, se tiver uma oportunidade, talvez você não consiga explorar muito ela porque você aplicou pouco. Beleza? Então por isso que eu estou falando deixar mais ou menos igual. Fundos imobiliários. Também mostrei aqui como que você faz, você aplica exatamente da mesma forma que na renda variável. E liquidez, também mostrei lá, você vai ter ou renda fixa ou um fundo cambial, né, um pouquinho ali, você pode colocar em fundo cambial, né, mas no geral, CDBs ali com uma liquidez boa. Tá, então a gente deu uma passada geral aqui no caso de uma pessoa que tem 120 mil para aplicar de uma vez. Né? No caso, a gente já falou que ela não vai aplicar tudo de uma vez, ela vai separar aqui em aplicações, mas esse aqui é o caso de uma pessoa que tem um patrimônio já e ela quer aplicar esse patrimônio todo em investimentos. O caso que 90% das pessoas vão cair, né, que a maioria das pessoas se enquadra, é o caso de quem tem um salário, quem vai pegar uma parte desse salário, sei lá, 15, 20%, e vai aplicar todos os meses, tá? Um pouquinho. Que é o caso mais interessante, que todo mundo tem que fazer, beleza? Se você tem uma renda, uma parte da sua renda, ela tem que ir para os seus investimentos, tá? Investimentos de longo prazo. Então, o que que essa pessoa vai fazer? Vamos dizer que ela tem uma renda de, sei lá, 15 mil e ela vai conseguir investir todo mês 20% de 15 mil, então 3 mil, certo? O que que essa pessoa vai fazer? Ela tem 3 mil por mês para investir e ela tem que aplicar nesses ativos seguindo essas proporções, né? Essas proporções aqui, certo? Como que ela vai fazer? 3 mil é pouco dinheiro, né? Assim, comparado com 120. Então, para ela dividir esses 3 mil nisso aqui tudo, vai ter coisa que vai ficar muito pouquinho. Quer ver só? Se você pegar os 3 mil e multiplicar por isso aqui, aí, ó. Por mês, ela teria que aplicar R$ 1.000 em World Jones, 120 em Gold Jones. R$ 120, cara, você vai comprar muito pouca coisa ali. Às vezes a taxa de corretagem vai te matar. Então, ó, principalmente nesses casos onde você tem aplicações pequenas, não vá em corretoras, em bancos que cobram taxa de corretagem. Se você está falando de aplicações em renda variável, em corretoras que não cobram taxa de corretagem, não tem problema nenhum você fazer pequenas aplicações assim, tá? Sério, não tem problema. Agora, se tem taxa de corretagem, não vale a pena. Aí você tem que acumular mais dinheiro para fazer aplicações maiores. Beleza? E aqui
na renda fixa também, e nos fundos imobiliários e na liquidez. Nesse caso aqui, R$ 3.000 até que é suficiente, né, dado que a pessoa esteja numa corretora que não cobra taxa de corretagem, dela fazer as aplicações em renda variável, tá? R$ 1.000 aqui, 120 aqui, nos fundos imobiliários aqui 300, tá? Só que na renda fixa, às vezes isso aqui não vai ser suficiente, beleza? Para ela comprar uma unidade ali de um papel, por exemplo. E aí o que que ela tem que fazer? Ela tem que esperar alguns meses, por exemplo, aqui ó, para a parte de liquidez está dando 300 por mês. 300 talvez não seja o suficiente, mas 1.000 já costuma ser suficiente para vários papéis. Então o que que ela tem que fazer aqui? Ela tem que juntar 300 num mês, 300 no outro mês, 300 no outro mês e 300 no outro mês. E aí ela vai aplicar no quarto mês 1.200, tá? Porque se ela tentar esses 300 aqui, ela não vai conseguir. 600, talvez não consiga. 900, já talvez consiga alguma coisa, mas vamos dizer que ela quer um papel lá que custa 1.000. Com 1.200 ela consegue. Beleza? Então, às vezes, você vai ter que acumular um pouquinho, tá? Para conseguir investir em alguma classe de ativos aqui, principalmente na renda fixa, que costuma ter uma aplicação mínima. Principalmente para os papéis que pagam mais, ele geralmente vai pedir ali pelo menos R$ 1.000, tá? Ó, vamos ver aqui. Limpa. Ó, aplicação mínima. 1.300, 1.400, R$ 1.000, 1.400, 1.100, 1.000, 1.013. Percebe? Existem outros aqui, ó, de R$ 100, de 1 centavo, beleza? É possível achar esses? É. Mas é comum para os papéis que pagam mais? Não, não é. Beleza? Então, às vezes, você vai ter que acumular durante alguns meses ali a sua renda, né? A parte da sua renda que vai para os investimentos, para você conseguir um montante interessante, né? Possível e depois aplicar. Beleza? Quer ver aqui, ó? Com 4 meses, vamos ignorar a renda variável que eu já disse que é possível, tá? Desde que não pague corretagem, aplicar valores pequenos. Mas vamos para a renda fixa aqui, ó. Se a pessoa espera 3 meses, não vou colocar nem 4. Aqui eu também tirei porque são imóveis, né? Então, ó, com 3 meses, juntando, ela vai ter 1.800 para aplicar em IPCA+, ela vai ter 1.080 para aplicar em pré-fixado e ela vai ter 720 para aplicar em porcentagem do CDI. Talvez esse aqui não seja o suficiente, mas aqui ela já consegue aplicar, entendeu? E aqui 900. Pô, talvez seja o suficiente, talvez não, mas se for o caso ela espera mais um mesinho aqui, ela inteira 1.000 nos dois. Quer dizer, aqui ainda não vai chegar a 1.000, né? Mas vai chegar quase. Enfim, tá? Então talvez você tenha que acumular um pouquinho, né? Deixar acumular aqui nesse caso mais 2 meses, né? Se você deixar acumular mais 2 meses aqui, você vai ter 1.200. Se você acumular mais um mês aqui, você vai ter 300 mais 900, 1.200 também. E aí, quando você tiver um valor que seja possível, você faz a aplicação, beleza? Só que enquanto você não chega nesse valor aqui que é possível de fazer a aplicação, você tem que deixar esse dinheiro aqui rendendo. E como que você bota ele para render? Você vai vir aqui também, você vai procurar algum ativo de renda fixa. Agora não vai dar porque o mercado está fechado, não vou conseguir mostrar para vocês. Mas você vai procurar algum ativo de renda fixa que pague porcentagem do CDI, tá? Com liquidez diária. Você vai aplicar nesses CDBs de liquidez diária esse pouquinho aqui até você juntar, chegar num valor interessante, como esse daqui, e aí você vai resgatar aquilo que está naquele CDB de liquidez diária e vai aplicar onde ele tem que ser aplicado, né? Nesse caso aqui, em títulos de CDI, né? Indexados ao CDI, nesse caso aqui, em títulos que te dê liquidez, né? Que te deem liquidez. Enfim, só para não deixar esse dinheiro parado sem render nada. Fechou? Então, galera, era isso aqui que eu queria passar para vocês. Agora vocês já têm 4 vídeos explicando essa carteira, por que que ela foi montada desse jeito, tá? Por que que ela é interessante para você aplicar. E você tem esse vídeo aqui que está te mostrando como fazer isso na prática. Beleza? Se você ainda ficou com alguma dúvida, alguma questão, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês, beleza? Mas fiquem sabendo, é claro, novamente, eu vou ressaltar isso. Eu não posso prometer rentabilidade para ninguém. Na verdade, ninguém pode prometer rentabilidade para ninguém. Se alguém está te prometendo isso, é porque é um pilantra, beleza? Mas, novamente, essa carteira é bem boa, foi montada com muito cuidado e quem quiser, né, seguir essas sugestões, eu aposto que no longo prazo vai ter um resultado muito interessante. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa série.
A partir de semana que vem eu estou de volta com vídeos mais individuais, né, que não vão seguir uma série assim, mas a gente se vê aqui na semana que vem. Valeu, pessoal. Grande abraço.